versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 30 em diante. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflição. Em parte fostes feito espetáculos com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Podeis tomar assento. Qual deve ser a nossa oração nesses dias? É uma oração para prevalecer, para continuar, para não tirar a mão do arado, não voltar atrás, continuar na confiança. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Algo que nós devemos olhar é para Cristo, é a nossa recompensa, olhar para frente, não olhar para as circunstâncias, para tudo aquilo que está acontecendo. A palavra do Senhor, ela diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós devemos, nesses dias, estar buscando a confiança em Deus, a paciência para poder alcançar a promessa. E o apóstolo escreve dizendo, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não somos aqueles que desistem, que abrem mão da sua fé e dizem, não, eu não aguento mais essa situação, eu vou largar, eu vou deixar. Mas ele nos incentiva a continuar buscando, a continuar crendo, porque falta pouco tempo, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Os nossos irmãos, primórdios na fé, eles enfrentaram perseguições maiores do que aquelas que nós enfrentamos hoje. Apóstolo, ainda ele fala, porque também vós compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens. Então, não era prisão, não era o roubo dos bens, era a perseverança, a confiança, porque sabiam que havia uma possessão melhor e permanente. Tudo aquilo que nós estamos olhando nessa terra, nós temos algo melhor e permanente. Temos algo nos esperando, temos uma recompensa nos esperando. E muitas vezes nós nos perguntamos, mas até quando vamos aguentar tantas coisas e Deus não vai responder? A palavra vem, olha, horrenda coisa
é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa. Então não se juntem àqueles que pensam que nesse momento estão tendo vantagens, estão sufocando, estão oprimindo, que eles são poderosos. Não, porque nós temos que continuar nessa esperança, nessa fé, e a oração desses dias: Senhor, nos ajude a prevalecer, nos ajude a continuar a crer, nos ajude a não tirar a mão do arado, nos ajude, firme os nossos passos, continuar crendo e continuar confessando a palavra de Deus. Nos primeiros dias da igreja, eram muitas perseguições, muitos sofreram prisões, como o apóstolo Paulo relata sobre a sua vida. Muitos perderam bens, roubaram-lhe os bens, tomaram posse dos seus bens, apenas porque declararam serem seguidores de Jesus. Então não é diferente. O inferno, ele continua com as suas artimanhas, e as suas artimanhas é para que nós venhamos tirar a mão do arado, desistir, voltar atrás. Mas o Senhor diz que aquele que assim procede, o Senhor não tem prazer nele. Em Atos capítulo 19, no versículo 20, diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Prevalecia como? No meio de perseguições, no meio de decretos contra, no meio de impedimento, no meio de roubos. É assim que a palavra do Senhor crescia, poderosamente e prevalecia. O apóstolo, ele era preso, ele era açoitado, mas quando era solto, continuava novamente a pregação da palavra. Então a igreja primitiva não pedia para tirá-la do perigo. A igreja não pedia para que o Senhor tirasse daquela situação, mas pedia ousadia para vencer os perigos. O que nós precisamos pedir hoje? Ousadia para continuar, ousadia para não voltar atrás, ousadia para não desanimar, ousadia para não parar de crer, não parar de pregar a palavra de Deus. Esses são dias de ousadia, são dias que nós temos que prevalecer, continuar. E eles estavam firmes, e por isso a palavra diz que crescia poderosamente e prevalecia. O apóstolo escreve dizendo: olha, um pouquinho de tempo, e tudo que há de vir virá, e não tardará. Nós sabemos o que está por vir, nós sabemos aquilo que Deus tem preparado para os seus. O Senhor tem nos avisado, o Senhor tem nos falado. Então nós temos que dar crédito à palavra de Deus, aquilo que já está determinado, aquilo que está preparado. Nós sabemos que podemos ser mais do que vencedores. Nem a morte, nem a perseguição, nem a fome, nem a enfermidade pode nos tirar dessa bênção que Deus tem nos preparado. Os dias de Abraão, Deus também estava com ele, estava sempre levantando o seu ânimo, sempre falando com ele, e tudo aquilo que era para acontecer, falava ao seu servo, como Deus tem falado para nós esses dias. Olha, não desanime, vocês vão vencer, vai se levantar isso, vai vir desta forma, mas prevaleça. Então a nossa oração nesses dias é para prevalecer, é para continuar, é não voltar atrás, não desanimar, não abrir mão de louvar ao Senhor, não abrir mão de buscar a face do Senhor. Ainda que pareça que Deus não está ouvindo, que pareça que Deus não está respondendo, mas Deus está presente. Gênesis capítulo 18, no versículo de número 17, diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação,
e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus está dizendo: olha, eu conheço Abraão, eu sei que ele vai continuar, eu sei que ele não vai voltar, e tudo aquilo que eu tenho reservado, eu não vou ocultar nada dele. A igreja não precisa ter medo daquilo que está para acontecer, daquilo que Deus está revelando. O Senhor não vai nos esconder nada, porque a nossa promessa é a vitória. Nós somos mais do que vencedores, nós vamos vencer. Mas quem vai vencer? Aquele que não tirar a mão do arado, aquele que prevalecer, aquele que continuar firme, aquele que continuar a ordenar os seus filhos e a sua casa, aquele que continuar o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo. Então o Senhor diz: porque eu tenho conhecido e sei que há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Nós, como igreja, nós temos que continuar a pregar a palavra de Deus, com perseguição, sem perseguição, com decreto, seja o que o mundo quiser fazer, nós temos que continuar, porque nós sabemos o que tem reservado para a igreja, o que tem reservado a cada um de nós, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E o Senhor, Ele deve conhecer as nossas atitudes. O Senhor espera de nós o quê? Que nós venhamos desistir, que nós venhamos parar, que nós venhamos entregar os pontos e falar: realmente não dá mais, realmente dá vontade de parar. Não, nós temos que continuar, prevalecer. A oração desses dias é: Senhor, me ajude a prevalecer. Me pegue pelas suas mãos, me faça caminhar direito, não me deixe voltar atrás, não me deixe voltar, Senhor, sem fazer o propósito a qual o Senhor me chamou. Então eu tenho conhecido. Muito bom quando Deus, Ele pode falar isso de nós: eu te conheço, eu sei que você não vai desistir, eu sei que você pode vencer, eu sei que você não vai voltar atrás. O Senhor tem essa esperança em nós. O Senhor disse mais o Senhor, veja bem que no versículo 20, o Senhor agora vai falar de um outro povo, não de Abraão. Em tempos difíceis, há um povo que se mantém fiel, e este era Abraão, nosso pai da fé, e ele estava ali, entrando para que o Senhor falasse ao seu coração, que o Senhor ministrasse ao seu coração. O Senhor derrama bênção sobre a vida dele, o Senhor fala com ele nesse momento, e mostra como era bom que ele permanecesse, que ele continuasse. Mas Deus agora vai falar de um outro povo. No versículo de número 20, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não sabê-lo-ei. Deus está dizendo: olha, eu tenho ouvido muito clamor, mas um clamor que Deus tem ouvido nesses dias é o clamor da igreja, é o clamor do fiel, é o clamor daquele que não desistiu, é o clamor daquele que continua fiel, buscando ao Senhor. Em dias de trevas, em dias de lutas, em dias de guerras, todos passam a clamar, todos passam a pedir misericórdia. E Deus então disse: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado.
o clamor do mundo, o mundo está entrando em desespero. Mas quem Deus vai ouvir? A sua igreja, o seu povo. Quem Deus ouviu? Um grande clamor se levanta de Sodoma e Gomorra. Mas Deus tinha uma aliança com quem? Com Abraão. E ele diz, olha, eu vou descer até Sodoma e Gomorra, porque o seu clamor tem se multiplicado. O seu pecado tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor. Se nós não temos praticado segundo o nosso clamor, se nós temos agora pedido a Deus, mas não temos uma aliança com Deus, não temos buscado a Deus, esses dias ainda preguei, Deus tem compromisso, quem tem compromisso com Deus. Esse é o momento de se manter no compromisso com Deus, se manter na chamada, se manter fiel com Deus, se manter fiel para que a igreja não sofra, para que a igreja continue pregando o seu evangelho, continuar fiel com o propósito de ser um abençoador. Então Abraão, ele era este homem a qual o Senhor estava juntamente com ele e levando ele às conquistas, levando ele a todas as suas promessas. O Senhor dá promessas a Abraão. O Senhor diz, olha Abraão, eu tenho te conhecido. Eu sei o que há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O Senhor mantém as promessas. Não é por causa do tempo difícil, não é por causa dos problemas, que Deus não vai cumprir a sua palavra. Nada pode nos fazer desistir. Abraão, ele edificou um estilo de vida indesistível. Ele não desistiu, por maior que fossem os problemas. Ele foi olhar tudo o que estava acontecendo, ele via o que estava vindo sobre a terra, mas ele não desistia. Ele foi buscando a Deus com clamor, ele foi buscando ao Senhor em momentos difíceis. Em momento algum ele pensa em desistir. A terra estava em clamor, havia problemas em Sodoma, havia problemas em Gomorra, o povo estava desesperado, mas qual era o resultado? O resultado do seu pecado, que tem se agravado. O que nós estamos vivenciando hoje? O agravamento dos pecados, o distanciamento de Deus. Estamos longe de Deus, deixamos a sua palavra, demos vazões ao espírito carnal, e hoje estamos pagando um alto preço por isso. Mas o Senhor está buscando quem? Os fiéis da terra. O Senhor tem um compromisso com os fiéis da terra. Por causa de vós, eu sararei a vossa terra. Temos que ter aqueles que ainda têm uma aliança com Deus, aqueles que podem clamar a Deus, aqueles que podem buscar a Deus. Deus olha para Sodoma e Gomorra e diz, olha, não há nenhum justo ali, eu vou destruir. Então chegou-se Abraão dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? Porventura o Senhor vai destruir o justo e o ímpio? Deus diz, não, se houver ali justos, eu não vou destruir. Então Deus está olhando para a terra hoje. É um tempo de ceifa, é um tempo de colheita. Quem Deus espera? Que os seus justos estejam prevalecendo, estejam firme, estejam buscando a presença de Deus. São momentos que Deus está agindo. Lucas capítulo 1, no versículo de número 45, a palavra de Isaías diz que o mundo estava em trevas, então veio a luz. Era um tempo de trevas. Quando Deus cumpre as profecias de Isaías, era um tempo de trevas. Mas Deus procura alguém no meio de todas aquelas trevas que pudesse cumprir a sua palavra. E ele encontra quem? Uma menina
recém-casada, de poucos anos de idade. E a palavra diz no capítulo 1, no versículo 45, bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Bem-aventurada a que creu. Quem são os bem-aventurados hoje? Aqueles que creem, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que não abriram mão da palavra de Deus, aqueles que esperam o cumprimento das profecias. E lá estava Maria, e a palavra diz, bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração, sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Maria creu, ela prevaleceu. E qual eram os dias que Maria estava vivendo? Dias de trevas. A palavra de Isaías diz, então nasceu a luz. Então veio a luz. Então os dias eram de trevas. Não importa os dias que nós estamos vivendo, não importa o que está se levantando, Deus ainda está cumprindo as suas promessas. E vai cumprir com quem? Com aqueles que creem, com aqueles que não abrem mão da sua fé, daqueles que venham a prevalecer, daqueles que venham continuar, aqueles que venham buscar. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A igreja de hoje, ela tem a oportunidade de ser uma igreja bem-aventurada, se ela continuar crendo, se ela continuar a prevalecer, se ela não desistir, se ela não tirar a mão do arado. Deus, Ele pode trazer luz a um momento tão tenebroso como estamos vivendo. Mas aqueles que estão se levantando são fortes, aqueles que estão se levantando são poderosos. Que diz a palavra? Com o seu braço, no versículo 51, com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. O que temos vivenciado hoje é soberba dos poderosos, mas Deus pode dar um fim a tudo isso. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Essa é a oração que nós temos que fazer hoje. Senhor, olha, eles acham que são poderosos, eles acham que podem se levantar contra a tua obra, contra as tuas promessas. Senhor, nos ajude nesse tempo. Nós cremos que somos mais do que vencedores. Nós cremos, Senhor, que as gerações futuras ainda serão abençoadas pela igreja dos anos 21. Aqueles que creem, aqueles que prevalecem. Deus está ouvindo o clamor da terra. Deus ouviu o clamor de Sodoma e Gomorra, mas Deus disse, o clamor deles não tem nada a ver com as suas atitudes. E olhou novamente para Abraão, e Abraão então ele começa a interceder. Por isso a palavra do Senhor diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Há um povo que pode sarar a terra,
E esse povo é a igreja, esse povo é você, esse povo sou eu, somos nós. Nós temos que prevalecer. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. A igreja do Senhor será exaltada nesta nação ainda. A igreja será glorificada. O nome do Senhor será exaltado. Prevalecer torna a promessa válida. Quando você prevalece, a promessa de Deus, ela se cumpre. Você crê nessa palavra? Diga: minha oração é para prevalecer. Me ajuda, Senhor, a não desanimar. Me ajude a continuar. Me ajude a continuar pregando a Tua palavra. Fala, Senhor, através da minha boca, da minha vida. Fale com Deus nessa manhã. Fale com Deus sobre tudo aquilo que você está precisando. Mas algo que você não pode abrir mão é de continuar buscar ao Senhor. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não rejeite a confiança. Continue confiando. Continue buscando ao Senhor. Continue profetizando. Continue determinando na tua casa. Continue orando. Continue ofertando para a obra de Deus. Não pare. A igreja se levantará gloriosa. A igreja vai se levantar gloriosa. Os soberbos vão cair. Serão dispostos dos seus lugares. Cairão dos tronos que imaginam ter. O Senhor reina. E reina na sua vida. Reina na igreja. Você crê nesta palavra? Diga: eu vou prevalecer. Confia no Senhor. Porque ainda um pouquinho de tempo. Falta pouco tempo. A vitória, ela vem. Não esmoreça. Imagina Paulo dentro da prisão dizendo: eu vou desistir. Eu não sabia que poderia ir preso. Eu não sabia que servir ao Senhor aconteceria isso. Talvez, se fosse um de nós, estaríamos dentro daquela prisão perguntando: onde está Deus? Deus continua no mesmo lugar, soberano. As suas promessas vão se cumprir. Confia no Senhor, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se posicione para crer, para conservar, para prevalecer. Feche os seus olhos. Fale com Deus nessa manhã. Senhor, é necessário vencer. É necessário prevalecer. Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos, Pai, que o inimigo está furioso. Mas ele já tem um decreto sobre a vida dele. Ele é derrotado. Ele é caído. A tua igreja é vitoriosa. O teu povo é vitorioso. Senhor, a tua palavra para nós é que nós somos mais do que vencedores. Senhor, nós cremos nas tuas promessas. Senhor, nos ajude nesses dias tenebrosos, nesses dias difíceis. Senhor, não me deixe voltar atrás. Senhor, firma os meus passos, para que eu não venha escorregar, que eu não venha desistir, que eu não venha dar passos para trás, mas que eu siga avante nesta confiança. Senhor, visita os lares nesse momento. Senhor, onde entrou enfermidade, retira agora. Senhor, em teu nome nós repreendemos todo mal, toda enfermidade. Visita, Senhor, os hospitais nesse momento. Senhor, tira essa maldição do nosso país, tira esse mal do nosso país, nos ajude a prevalecer sobre o inimigo. Nós somos mais do que vencedores. Senhor, toma o teu povo nas tuas mãos agora. Senhor, dá a eles a paz, a alegria, a saúde e a confiança de prevalecer, porque somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém. Louvado seja